E aí, boa tarde ou boa noite, né? Eu tô gravando aqui de tarde, mas eu vou subir esse vídeo às 8 horas ou às 20 horas, né? Conforme combinado, conforme prometido. Tudo tranquilo com vocês? Acho que tem um barulhinho de fundo aí de música, mas não tem jeito. Não consegui arrumar um lugar tão silencioso hoje, dia primeiro, né? Dia de ano novo. Então não consegui arrumar um lugar onde não haja barulho. Mas não tem problema não, vocês não vão incomodar com isso não, né? Eu quero falar com vocês sobre as ideias. As suas ideias valem uma bacia de banana. De vez em quando eu vou olhar aqui do lado, porque eu tô com os tópicos aqui só para mim não me perder, tá? Mas quero falar com vocês sobre então ideias. Vocês têm ideias? Estão tendo ideia? Tem alguma coisa explodindo na sua mente? Imaginação, ideia? Quero falar com você sobre isso hoje. Né? O que são ideias? Ideias são pensamentos, um conjunto de pensamentos com propósito. Se não tiver um propósito, não é uma ideia, é apenas um pensamento vago, uma alucinação, alguma coisa assim. Mas quando há um propósito no pensamento, então se torna-se uma ideia. Só que a ideia, se não for colocada em ação, ela não tem valor nenhum, não vale nada. Né? Igual o meu irmão fala, você tem ideia, você não fez nada com a ideia, você é um idiota. Então, para que os seus pensamentos se tornem uma ideia, ele precisa ter um propósito. Na hora que ele tiver um propósito, bum, explodiu, é uma ideia. E a ideia também ela não vale nada, ela vale uma bacia de banana se ela não for colocada em ação. Tá? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes disso, vou pedir para você compartilhar. Aperta aí o botão de compartilha, transborda na vida de uma pessoa que você acha importante para você, que você acha que vai ser importante ouvir isso, né? E curte também, dá uma curtidinha pro YouTube perceber que você tá gostando, saber que você tá gostando e ele entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, você tem uma ideia? Mate a sua ideia. O que é matar a ideia? É igual a semente. A semente, se ela não for jogada na terra, não morrer, ela não frutifica. A mesma coisa a sua ideia. Se a sua ideia não for morta, se ela não morrer, não cair na terra, não for colocada em ação, ela não vale nada. Então não adianta ideias sem ser colocada em ação, tá? Então faça alguma coisa com a sua ideia, senão você vai ser um idiota. A aplicabilidade da ideia. Faça teste, coloque a ideia em ação. Thomas Edison, por exemplo, ele tinha ideias. O que ele fez? Testes. Segundo a história mostra que Thomas Edison, antes dele conseguir realmente criar, né, a lâmpada, ele tinha testado 1000 vezes a sua ideia. Então fez uma vez, não deu certo, fez de novo, tentou. Nem tentou, ele testou, né? Testou novamente, não deu certo, testou de novo. E aí ele fala que ele encontrou 1000 maneiras de como não fazer. Então ele colocou a ideia em ação, ele praticou, ele testou. Isso que é importante numa ideia. Se você tem ideias, mas você não coloca em ação, você fica procrastinando. Ah, uma hora eu vou fazer, um dia eu vou fazer. E você nunca coloca a sua ideia em ação, você é um procrastinador. E essa ideia não vale nada. Vale uma bacia de banana, conforme eu coloquei aí no título, né, desse vídeo, que a sua ideia ela não vale nada se ela não for colocada em ação. Então, tem um lugar lá chamado Vale do Silício. No Vale do Silício é o seguinte, eles têm grandes ideias, né? E o executor da ideia, mesmo que não tenha sido ele, não tenha sido através dele que principiou a ideia, o executor da ideia é o que ganha o nome, que ganha a fama, que patenteia a ideia, aquele que coloca em prática. E eles se juntam, se reúnem, colocam as ideias ali na mesa. Aquele que pegar a ideia, colocar em ação, aquele é o dono da ideia. E ninguém tem inveja ou ciúmes do outro. Mesmo que não foi a partir dele que nasceu a ideia, eles colocam a ideia na mesa. Aquele que coloca a ideia em ação, que executa, né? Que torna aquilo uma realidade, é o que patenteia a ideia. E é assim que eles crescem, assim que eles desenvolvem e cada vez conseguem fazer projetos maiores, tá? Isso é muito importante, porque se não tiver ação na sua ideia não vale de nada. Ah, mas o cara é um gênio, você viu as ideias que ele tem brilhante? Um gênio sem resultado é um louco. Então precisa ter resultado, precisa colocar a ideia em ação, testar a ideia para que haja resultados. Através desses resultados você se torna aí sim um gênio. Mas um gênio, várias ideias, não coloca em ação, não tem resultado, ele é um louco. Porém, um louco, né? O cara é doidão, o cara falou tal, aconteceu, mas colocou em ação. Esse louco se torna um gênio. Por quê? Porque ele pega as suas ideias e ele coloca
essas ideias em ação. Aí o cara se torna um gênio. Então não adianta nada, o cara é um gênio, o cara tem umas ideias brilhantes. Você vê que quando você senta com ele, ele fala isso, fala aquilo, mas ele não coloca a ideia em ação, então ele é um louco. Então não seja um louco, tá? Seja um louco que coloca as ideias em ação. E aí você vai ser chamado de gênio. O que são ideias, na verdade? Eu falei, ideias são um conjunto de pensamento com propósito, tá? Mas as ideias, elas são frequências, vamos entender isso. Como que funciona esse negócio de ideia? Por exemplo, quando você acessa um pensamento, você acessa um lugar, você acessa uma frequência, então você teve uma ideia brilhante, você acessou algo. Porque na verdade as ideias, elas não são nossas. As ideias, elas já existem, os pensamentos são de Deus, os planos, as imaginações, elas são de Deus. Nós acessamos esse lugar onde está essa ideia, então vem um pensamento com um propósito, torna-se uma ideia. Por exemplo, quem que inventou, quem que descobriu a ideia do avião? Foi os irmãos Wright ou foi o Santos Dumont? Se você é do Brasil, você vai estudar na escola que foi o Santos Dumont. Nos Estados Unidos eles falam que foi os irmãos Wright. Quem, afinal de contas, que inventou o avião? Na verdade, quem inventou o avião foi Deus. Quem que deu a ideia foi Deus. Só que o que aconteceu? Eles fizeram o download da ideia. Então os dois, tanto os irmãos Wright, né, como o Santos Dumont, tiveram acesso a essa frequência da ideia. Ideias são frequências. Eles acessaram, então, essa ideia. Poderia 5, 10, 15 pessoas terem inventado o avião, desde que os 15, 10 ou 15 tivessem acessado a ideia, tivessem acessado a frequência, né? Ideias são frequências. Então eles acessaram, os dois acessaram. Então não foi, foi os irmãos Wright ou foi Santos Dumont que criou o avião? Os dois acessaram a ideia. Os dois receberam o download do alto e tiveram essa ideia com propósito, essa imaginação para criar o avião. Então a patente não é dos irmãos Wright ou a patente não é de Santos Dumont. Os dois acessaram a frequência, os dois entraram na dimensão, né, desta frequência, tiveram acesso a essa frequência e colocaram essa ideia em ação, fizeram o download dessa ideia. Então tanto faz se foi Santos Dumont, se foram os irmãos Wright. O fato é que quando você acessa uma frequência de imaginação, quando você acessa uma frequência de ideia, aí você cria, você realiza, você avança. Isso é o que importa, tá? Então, os irmãos Wright, Santos Dumont, eles executaram a ideia. O que acontece muitas vezes? Que a gente fica procrastinando. A gente vem um pensamento, com a mesma velocidade, com a mesma rapidez que esse pensamento vem, a gente já descarta ele. E a gente não cria nada, a gente não realiza nada. Quando você tem uma ideia, um pensamento com um propósito, você tem que fazer o mais rápido possível, colocar essa ideia, esse pensamento em ação, para que algo seja criado. O que acontece é que nós ficamos muitas vezes com medo. Não vai dar certo, uma ideia besta. Você percebe que muitas vezes você pensa em alguma coisa, pode prestar atenção, você pensa em algo e você não coloca isso em ação. Quando daqui uma semana, um mês, 2 meses, alguém vai lá e faz aquilo que você pensou. Aí você fala, poxa, a vida eu tinha pensado sobre isso, eu não fiz, fulano foi lá e fez. Por quê? Ele acessou a mesma frequência que você tinha acessado. Só que a diferença entre ele e você é que ele colocou aquilo em ação. E aí você fica lá frustrado, fala, poxa, a vida eu devia ter colocado em ação. Aí acontece de novo, você faz a mesma coisa, percebe? Então você tem que começar a pegar os pensamentos, colocar um propósito nele e colocar em ação. Senão não funciona. Se você tem muita vergonha, medo, alguma trava, algum bloqueio, alguma coisa com relação a isso, conecta com uma pessoa. Passa a sua ideia para a pessoa, fala, vem cá, eu quero um parceiro, tenho uma ideia aqui, mas eu não sei como colocar isso em ação. Então se você realmente não for fazer, chama um parceiro, um cara corajoso, um cara, né, articulado, conecta. Muitas vezes você fica perguntando, como que eu vou fazer isso? E às vezes você não consegue ali naquele momento achar uma resposta. Às vezes a pergunta que você tem que fazer não é o como, às vezes é o quem. Com quem que eu vou conectar? Com quem que eu vou fazer um network? Quem que eu vou acessar que tem os códigos para juntar com os códigos que eu já tenho e a gente explodir essa ideia e fazer um negócio virar? Por exemplo, eu tinha uma sociedade, né, com um parceiro meu, amigão meu, numa agência de marketing. E a gente era sócio, andamos um certo tempo junto, a gente não tá mais sócio, não temos mais a sociedade. Só que o cara é muito parceiro, muito amigão meu. E eu tive uma ideia poderosa, pouco tempo atrás agora, uma ideia brilhante de um projeto que inclusive a gente vai estar colocando em ação, né?
E eu conectei ele, porque esse camarada ele tem uns códigos que junta com os códigos que eu tenho, com as ideias que eu tive, eu sei que se fizer essa conexão, essa junção, né, essa fusão, a gente vai dar um boom numa ideia que eu tive. E o que eu fiz? Eu não tinha o como em algumas áreas, mas eu tinha o quem. Quem que eu vou acessar? Com quem que eu vou conectar? E eu chamei esse camarada meu, que embora nós tenhamos desfeito a sociedade, continuamos amigos, né, parceiros, e somos bem maduros para ter terminado um negócio, mas continuar como amigo, continuar como parceria. Chamei ele, falei, cara, tô com uma ideia aqui assim, 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 tal. Só que eu tô com algumas peças do quebra-cabeça. E como eu te conheço, como eu sei, né, como que você funciona, o cara é um gênio em algumas áreas, eu falei, eu preciso das peças que você tem. O que eu fiz? Eu falei, então pega as peças que você tem, mas as peças que eu tenho, vamos montar esse quebra-cabeça. E estamos aí colocando uma ideia em ação. Um propósito, né? Uma ideia, uns pensamentos com um propósito. Juntei as peças de quebra-cabeça que eu tenho com as peças do quebra-cabeça que eu carrego uns códigos. Só que para que eu colocasse essa minha ideia em ação, eu precisava de alguns códigos que eu sei que ele tem. E eu fiz essa junção desses códigos. O que acontece quando você faz isso? Você coloca a sua ideia em ação. Você joga a sua semente na terra. Quando você joga a sua semente na terra, o que vai acontecer? Fruto vai nascer. É isso que eu falei, você precisa matar a sua ideia. Não adianta você ser um cara cheio de ideias, mas você não coloca nada em ação. Cada dia que passa, você vem com uma ideia nova. Só que você nunca coloca em ação. Procrastina, né? O procrastinador, a procrastinação ela é a ladra da alma. Tudo que você tem de ideia, de projeto, que você não coloca em ação, você está procrastinando. Está jogando para o depois, para o futuro. Tem que ser o agora, você tem que fazer, tem que colocar em prática. Senão você está procrastinando, está roubando a sua alma, roubando as suas ideias, roubando os planos que Deus tem para sua vida, né? Planos que fariam com que você crescesse, você não coloca em ação, você está procrastinando. A procrastinação está te roubando, está roubando a sua alma, está roubando as suas ideias e você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até ser um gênio nos pensamentos, mas você vai virar um louco, porque um gênio sem resultado, ele é um louco. Todavia, um louco tem várias ideias, né? Às vezes até fala, meu Deus, que ideia que esse cara tem. Às vezes as pessoas até falam, cara, é um doido, olha as ideias que o cara tá falando. Só que o cara vai lá, coloca em ação a ideia, tem resultado e acaba agora não sendo mais um louco. As pessoas que chamavam ele de louco agora vão chamar ele de gênio. Por quê? Porque ele colocou a ideia em ação. Então para de contar história, para de ficar contando historinha. Sabe o que acontece com as histórias? É que as desculpas que você dá para procrastinar, elas são desculpas fofas, bonitas. Ela convence você de que você realmente não deve fazer aquilo que não vai dar certo. O problema das desculpas quando as desculpas são fofas, elas são piores do que desculpa esfarrapada. Porque a desculpa esfarrapada, você sabe que é desculpa. Falar, é desculpa que eu tô dando para não fazer. Porque é uma desculpa esfarrapada, tá na cara que é desculpa. O problema da desculpa fofa é que ela convence você mesmo de não fazer, de não colocar aquele projeto em ação. Uma desculpa bonita, né? Ela convence os outros e convence a você mesmo. Então para de contar historinha, né? É um momento agora de você aproveitar essa virada de ano, né? Eu sei que se o ano mudar e você não mudar, nada vai acontecer, mas aproveita. Aproveita esse vácuo, né? Essa força, essa mentalidade de virada de ano, um novo ano que se inicia, que começa, e coloque em ação os seus projetos. Para de procrastinar, para de contar historinha, né? Você contou história o ano inteiro e nada aconteceu, você viu? Tá virando o ano, você tem chance de começar tudo de novo agora. Então, pega as ideias, pega os pensamentos, coloca propósito, põe em ação, mata a sua ideia. Senão suas ideias vão valer uma bacia de banana, ou seja, não vale nada. Não adianta ter um monte de ideia e não colocar em ação, não vale nada. Então comece a contar uma história nova, comece a escrever, né? Uma história nova e para de contar história. Para com historinha, para com procrastinação, coloca as ideias em ação, você vai ver o boom que vai dar na sua vida, nos seus projetos, nos seus propósitos para esse ano de 2023. Aproveita essa virada de ano e vira não só o ano, mas vira a chave. Vira uma chave no seu cérebro, uma chave na sua cabeça, né? Eu acredito que o próximo vídeo que eu vou falar com vocês é sobre frequência, sobre virada de chave. Então, fica ligado, tá? Mas, mais uma vez eu vou pedir para você, compartilhe esse vídeo. Clica aí no curtir, pro algoritmo entender que você gostou e a gente conseguir realmente divulgar esse trabalho, que vai ser um mês muito bom, um mês poderoso, um mês forte, né? MPB, Mentoria Pison Business, onde eu vou estar trazendo para vocês aqui vídeos
de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, creio que vai agregar muito na sua vida. Um beijo no seu coração, obrigado por estar comigo até aqui e até mais.